Fala galera guerreira! Professor Altemir com mais um Direto ao Ponto, onde eu respondo de maneira clara, objetiva e direta as perguntas que vocês me fazem lá no canal, lá no Instagram. E a pergunta que eu quero responder hoje é essa aqui, ó. Quais são os elementos de uma narrativa? Toda narrativa tem 5 elementos básicos, que são enredo, narrador, personagem, tempo e espaço. Quando você lê uma narrativa, um conto, uma novela, um romance, você tem que ser capaz de identificar esses 5 elementos aqui, tá? O enredo, que são os fatos, as ações, os episódios que formam a história. Quando você termina de ler um livro, você tem que saber sintetizar, resumir, os fatos dessa história. Se existe uma história sendo narrada, existe um narrador, alguém que conta essa história. Então, ao terminar a leitura, você também tem que ser capaz de identificar quem é o narrador. E mais, saber se esse narrador é interno, se ele participa da história, se ele é personagem, também chamado em primeira pessoa, ou se ele é externo, narrador em terceira pessoa, aquele que não participa da história. Depois você tem ainda divisões, O narrador interno pode ser protagonista ou testemunha, e o narrador externo pode ser onisciente ou observador. Isso eu não vou entrar em detalhes agora, nas próximas, direto ao ponto, eu especifico isso. Se tem uma história e tem um narrador, tem personagens vivendo essa história, sofrendo as ações, cometendo as ações desse enredo. As personagens podem ser principais e secundárias, de acordo com a sua participação, ou, de acordo com a sua forma, podem ser planas, esféricas, típicas ou alegóricas. Também isso é assunto para um próximo Direto ao Ponto. Quarto elemento, o tempo. Se você tem uma história narrada por um narrador, vivida por personagens, isso acontece dentro de um intervalo de tempo. Esse tempo pode ser predominantemente cronológico, tempo do relógio, ou psicológico, tempo das emoções, das sensações. E tem um quinto elemento que é o espaço. Essa história é narrada por um narrador, envolve personagens, acontece num determinado período de tempo e num determinado espaço. O espaço é o local onde acontece essa história. Então, quando você termina de ler um livro, você tem que ser capaz de identificar esses 5 elementos da narrativa. As perguntas sobre esse livro, se for uma prova, por exemplo, podem cobrar qualquer um desses 5 elementos. Você tem que saber identificar esses 5 elementos. E nos próximos Direto ao Ponto, eu estarei então detalhando, os tipos de narrador, os tipos de personagem, a diferença entre tempo cronológico e psicológico, para que não fique muito cansativo cada um desses vídeos. Afinal de contas, o objetivo é esse, direto ao ponto. E você também poderia ir direto ao ponto e deixar o seu like para esse vídeo. Assim eu posso estar trazendo toda semana novidade para vocês. Um abraço!